E aí, pessoal, aqui é Marcos Botelho, Vitor Fontana em mais um Teologeeks. A turma falou que no último episódio a gente esqueceu de um cara chamado Profetirando. A pergunta é, quem é Profetirando? Desconheço. O pessoal tem falado que a gente não tem sido tão teológico no Teologeek. Nem tão geek. Problema seu, vídeo de graça. Hoje a gente veio falar de um tema um pouquinho mais teológico, né? Não, mais geek. Mais geek, é? É, nerd. É nerd. A gente veio falar sobre dilúvio na perspectiva científica ou não, né? Ou não. Ou não. Assim, e a pergunta aqui é se houve o dilúvio ou não? Houve. Não, mas peraí, a gente não houve ou não houve? Houve. Houve dilúvio? Fim do vídeo. Pode ver outro. A pergunta, mas se houve o dilúvio bíblico? Isso são outros 500. Aí a gente quer discutir. Agora sim, já vamos fazer aqui vai ter umas válvulas de escape para você parar o vídeo. Se você vier com o argumento, é questão de fé só, dilúvio é questão de fé, então acabou o vídeo. Acabou, vai ver Eu uma acredito no dilúvio. Você acredita no dilúvio? Eu acredito no dilúvio. Do dilúvio bíblico. A gente quer discutir um pouco para as pessoas que perguntam para você na rua, você é cristão? Você acredita no dilúvio? E você poder conversar um pouco com... Outra coisa que a gente não vai fazer aqui é discutir a arca. Hoje a gente não vai falar de Noé e da arca. A gente vai falar mais isso. só do dilúvio. Sobre o dilúvio. Pode Só. ir. Aí a gente tem alguns problemas. Se o dilúvio bíblico aconteceu ou não. Primeiro argumento que as pessoas veem, para mim ou para você, é falando, para começar, o texto bíblico não é nem mais o antigo que se fala de dilúvio, é uma cópia de outros textos. Tá, mas não é o mais antigo mesmo. Tem alguns mais antigos do que o... Quais, por exemplo? Tem o épico de Gilgamesh, que é o mais famoso, tem o épico de Atrahasis, que é menos famoso, né? Tem outros ainda, mas assim, sim, é mais antigo e tem similaridades, pode ser que tenha copiado mesmo. E isso é uma coisa que tem que assumir, não tem nenhum problema. A Bíblia não é o livro mais antigo da história. Quer dizer, não tem problema Moisés ter copiado o épico de Gilgamesh? Talvez não, eu acho que não quer dizer. Liberal! Vou explicar. Herege! Amigo do Ariovaldo Júnior! Qualquer um que estudou um tempinho a Bíblia, conhece um pouquinho da Bíblia, sabe que existiu um longo período chamado tradição oral. Se é que foi Moisés que escreveu o Pentateuco, ou os mais liberais vão dizer que foi um pouco depois, não estamos discutindo aqui. A gente está discutindo o seguinte, aconteceu que por muito tempo, talvez milhares de anos, a Bíblia foi uma tradição oral, principalmente os primeiros relatos de Abraão. Você está dizendo o seguinte, você tem o dilúvio, alguma coisa aconteceu. Aquele povo lá viu alguma coisa acontecendo. Por centenas de anos passou de forma oral. Passou para filho. Aí um povo escreveu sobre o dilúvio de um jeito, outro povo escreveu de outro, aí... Que os judeus decidiram compilar suas histórias, já foi um momento pós muitos outros povos que já tinham falado sobre o dilúvio. Mas que o dilúvio aconteceu de forma global... E nada impede o relato judaico de ser o mais fiel, é isso que você está me dizendo? Não, nada impede, para mim não. E nada impede nem se ele pegou, porque, aliás, isso é uma prova a favor do dilúvio. Se tem outros povos de outras tradições falando sobre o dilúvio, um dilúvio aconteceu. Ou aí vem o segundo problema. Segundo problema. Um dilúvio aconteceu, ou muitos dilúvios aconteceram. O dilúvio aconteceu ou muitos. E aí sim nós temos provas geológicas que diversos dilúvios aconteceram. E a grande questão é, será que um dilúvio universal aconteceu? Porque o que a gente tem é alguns dilúvios em diversos lugares do mundo acontecendo, geleiras derretendo e alagando. Isso aconteceu na história do planeta. Por exemplo, o Mar Morto, por ser tão salgado, provavelmente aconteceu um dilúvio naquele local, que é o local bíblico. Ali que você vai ver, provavelmente aconteceu, porque não tem como ter um rio tão salgado como aquele rio. Então, aconteceu. Então, muitos dilúvios aconteceram. Você vai ter relatos de vários povos, até na América, de dilúvios. Mas a segunda coisa é, por que se encontraram tantos fósseis marítimos
em lugares altos, picos, montanhas. Você está me dizendo que isso é um argumento a favor do dilúvio universal? É um que a gente sempre usou. Então, se eu encontro fóssil de animal marinho lá em cima, é porque a água subiu até lá e depois desceu e o fóssil ficou. Encontramos o Leôncio lá. Tá. É isso montanha. aí. Então me explica como é que a gente tem tanto fóssil que foi deixado só em 40 dias. Não sei. Então, é um problema. Então você tem outro. A hipótese do dilúvio é uma hipótese para esses animais marinhos lá em cima. Outras hipóteses. Tem outras hipóteses de que aquilo sempre foi submerso. Então, assim, cuidado ao usar esses argumentos, O que você está dizendo é que está em disputa na academia. os geólogos vão dizer que nem sempre aquelas montanhas foram montanhas. Sim, elas poderiam estar submersas antes. Então, E aí subiu com os fósseis. Isso, exatamente. Isso, pode. E aí, um terceiro argumento pró e contra é a crítica textual sobre a palavra terra. Não é bem a crítica textual, né? É sobre o significado da a semântica da palavra terra no hebraico, isso que você quer dizer? É. Tá, então vamos ver se eu sei onde você está querendo chegar. Você está me dizendo que quando aparece terra ali no texto hebraico sobre o dilúvio, não está falando de toda a terra, mas está falando de um pedaço específico de terra. No hebraico, o Eretz, ele pode ser traduzido como no português terra. Meu pedacinho de terra, Eretz. A terra brasileira, Eretz, ou o planeta Terra, Eretz, tudo é uma mesma palavra. Então, quando fala que houve um dilúvio em toda a Terra, nesse episódio, como em outras partes em Gênesis está falando como terra num local pequeno, também estaria dizendo sobre um dilúvio local. Só que tem um problema. Tem um problema. Todo agora você me dizer que a sempre favor e contra tem um problema. Por isso que tem teologias. Não, porque quando você vai pro texto bíblico, diz lá que vai matar todo ser que respira. Isso. Mas não. É todo ser que não precisa. Mas tá escrito. Eu sei. Não precisa ser tão literal. Não. Eu acho o seguinte, eu sou muito a favor do propósito do dilúvio. O propósito do dilúvio era penalizar pelo pecado da humanidade. Certo. Então eles destruíram a humanidade. Não, mas tá escrito todo ser que respira. Isso, mas tudo certo. Foca, respira. Foca, respira. Baleia, respira. Peixe, respira. É tão literal assim? Peixe, respira. Peixe, respira. Os peixes morreram no dilúvio? Aliás, todos deveriam morrer, né? Porque a mistura de água salgada e água doce, nenhum peixe aguenta. Salmão. Salmão, mas não. Tem o salmão da água doce e o salmão da água salgada. Não, eles mudam. Eles mudam? Então tá bom, só o salmão sobreviveu. Um outro argumento é a atmosfera não ia aguentar o número excessivo de água que cobrisse os picos e os montes, o Ararat. Tá, então tem esse problema, tem que resolver. Então não teve. Então não teve. Dilúvio universal. Você não vai falar contra, a favor, então não? Ué, você tá dizendo que não dava, não dá. Ó, vou falar um negócio sério pra você. Não, vamos falar, né? Calma, vamos resolver esse ponto. Não, vou resolver. Então, é interessante que os que falam a favor vão falar que a narrativa bíblica é muito interessante, que ele vai falar sobre águas que caíram do céu e águas que vieram da profundeza do abismo. Então é como se fosse água de baixo. Não, o texto bíblico fala que veio água de baixo. De baixo para cima. Então é muito plausível. Agora você quer ser literal. Agora você quer dizer. É assim, né, velho? Você faz opções. Do jeito que você quer. Então é muito plausível, talvez, a água que veio dos lençóis, a água que veio das geleiras derretendo. Então pode ter um grande dilúvio, sim. Não do sei bidê, né? Do bidê, de baixo, exatamente. Você não tem vergonha na cara, não, né? Não. Tem mais coisa. Tem, então. Não, eu tenho um argumento a favor do dilúvio universal importante. Que é o seguinte: justamente esse argumento que o pessoal fala contra o dilúvio, outros povos têm relatos de dilúvio, a Bíblia não é nada original em relação a isso, reforça a possibilidade de um dilúvio universal. Por quê? Porque ao redor do mundo você tem relatos de dilúvio. Você tem relato de dilúvio na região ali da Mesopotâmia, do Crescente Fértil, onde a nação de Israel se desenvolveu, sim, tem. Mas você tem relatos de dilúvio nas Américas, no Caribe, em ilhas do Caribe, você tem relatos de dilúvio em ilhas do Pacífico. Sim. Nenhum problema aí, porque você poderia ter vários dilúvios. O problema é
a interpretação cultural do dilúvio, porque nesses relatos o que você encontra é deuses que provocam o dilúvio, um herói que sobreviveu a esse dilúvio e esse dilúvio sendo provocado pelo pecado. E aí a pergunta é, não é como é que esse dilúvio foi para lá, mas como que esse relato cultural foi parar ali? E como as histórias se encontram nos pontos mais importantes. Exatamente. Então, isso favorece sim, talvez, um dilúvio universal. Para concluir, duas coisas. Primeiro, não, você, religioso, não, para de comemorar quando qualquer descoberta científica aparece como se fosse, resolvi o problema da Bíblia. Agora a ciência comprova o que a Bíblia diz. As coisas estão em debate. Existe academia para isso. Você é ateu, que eu nem vou muito com a sua cara. Eu gosto. Tá, ele gosta, eu não. Para de comemorar ateu. Quando a descoberta científica te favorece. Aliás, para de viver... Não, argumentar a gente pode, não pode fazer. Comemorar, fazer, achar que a gente é mais... Quem tem fé é mais burro do que quem não tem. Para com isso. Você tem outros pressupostos, a razão é tua guia, beleza, a gente leva de boa, mas vamos discutir e conversar sobre isso. E o mais importante, não tem problema se você, na minha opinião, desculpa os mais conservadores, não tem problema se você acredita que o dilúvio é universal ou não. O importante é você entender esses pontos de encontro da história e aplicar para a tua vida. Eu acho que é isso, um pouco mais importante. Entender a simbologia da Arca de Noé. Quem ele está apontando e quem ele está apontando para uma história muito mais forte e universal. Lembre-se disso. Salvação foi universal, não necessariamente a de Noé. Lembre-se disso. Gênesis tem 38 capítulos que não falam sobre criação. Sim, em 50 capítulos de Gênesis tem 38 que falam de uma outra coisa. Então, é bem possível que a centralidade de Gênesis está... Mas a discussão é boa. Coloca aqui, no nosso link vai ter os links que a gente usou, alguns que são online, sem ser os livros. Exatamente. Na semana que vem vai ter um vídeo de uma das ferramentas que a gente utilizou para pesquisar sobre esse vídeo, então não perca o vídeo na semana que vem. Dê uma curtida se você gostou. Peraí. Mas dá uma curtida agora. Tem que ter curtida, que é o único jeito da gente continuar entrando na tua casa aí com conteúdo. Dê uma curtida se você gostou. Se você não gostou, pode dar um dislike, mas se você vai dar o dislike, explica aqui embaixo por que você não gostou. A gente quer o teu comentário porque a gente quer melhorar. E mais, a gente quer a tua opinião sobre o dilúvio. E cara, faça com esse vídeo o que você faz com o Evangelho. Compartilhe. Compartilhe muito, amigo. Queremos agradecer os nossos 2 parceiros, a Editora Ultimato, que está com a gente. Não, nós temos 3 parceiros agora. Ah, é? Temos 3! 3! Editora Ultimato, muito obrigado. Valeu. Comprem o nosso livro, Ontem Esponja, Amanhã Peneira. Queremos agradecer Gospel e Nerd. Gospel e Nerd, pessoal, o portal mais nerd cristão que tem por aí. E Gospelmente Incorreto. Vai lá dar uma risada com o pessoal. É isso aí. Muito melhor que Profetirando. Valeu, pessoal. Gente, espera um pouquinho. Esqueci da piada. 10 moleques foram no cinema, compraram bala pra chupar uma balinha. De repente um foi querer fazer arte e começou a tacar a bala na cabeça do outro. O outro pegou e tacou a bala na cabeça do outro. E aí os 10 moleques que estavam atacando bala uns nos outros fizeram uma guerra. Qual é o nome do filme? Os 10 Mandamentos.